Chega chegando, dá o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, me siga nas redes sociais. Este é um vídeo de opinião, sabe? Que aqui eu gosto de trabalhar para que você entenda o que é que você vai ouvir, se também te interessa ficar por aqui. Mas é claro que você é meu convidado especial para você ficar comigo até o final deste vídeo. Vamos lá, deixem as propagandas passarem, inclusive. Eu realmente gosto muito de documentários. E eu assisti a Xuxa ano passado, eu acho que foi. Muitos de vocês me perguntaram para que a gente pudesse fazer uma leitura aí de vidas passadas. Essa leitura de Xuxa com Marlene Matos, ela não foi feita. Não teria nem previsão disso. Não sei se eu vou fazer. Eu acho interessante, acho legal, mas não é a expectativa do vídeo. Aqui é pra gente falar a respeito dos documentários e das histórias que acredito que, como eu, muitos de vocês possam ter presenciado. Se você é da geração, eu nasci em 1983 e então eu era uma criança ali, a Xuxa já fazia sucesso e a gente vai crescendo com aquilo que a televisão apresentava pra gente pela manhã, ou pela tarde, ou fim de semana. Eu não lembro bem quais eram os horários. Eu nunca fui uma criança de assistir muito televisão e eu dou graças a Deus por ter sido uma criança que brincou realmente na rua. Mas antes de qualquer coisa, quero dizer pra vocês o seguinte. Quando criança, eu gostava muitíssimo da Xuxa. Muito, 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 muito. Eu não fazia ideia de Marlene, eu fui conhecer agora com um documentário. Eu não fazia ideia dos perrengues das Paquitas. Também fui conhecer agora nesse documentário, acho que como a maioria de vocês. E nós temos algumas situações que são interessantes de se debater, de se conversar, justamente porque estão nessa pauta de saúde mental, de saúde emocional. Agora, eu quando era criança, o que me interessava era a Xuxa. Ponto. Eu não via mais ninguém. Eu era maluca pela Xuxa. Eu cheguei a ganhar um microfone, que era um microfone, eu não lembro bem a cor, que era uma imitação, né? Era um microfone de brinquedo, era uma imitação da Xuxa, do microfone que a Xuxa usava, e tinha tipo uns cabelinhos, assim, tinha uma coisinha assim ao redor que era muito legal. E quero comentar com vocês o seguinte, quando pequena, mas eu acho que ali eu estava já na casa dos 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu escrevi uma carta para o programa da Xuxa, porque eu queria conhecê-la. E eu pedi muito para que meu pai colocasse no correio aquela carta, porque eu tinha certeza que essa carta ia chegar na Xuxa. Olha a minha certeza. E eu queria ir lá para conhecer a Xuxa e participar do programa, como outras crianças muitas vezes acabavam indo. Então eu escrevi uma carta muito fofinha pra Xuxa, fui atrás do envelope, coloquei o endereço ali que passava na televisão e não sei o que, não sei o que. Cheguei pro meu pai e pedi pro meu pai levar a carta ao correio. Tinha que pagar o correio, né? E aí, tá, eu fiquei esperando que um dia aquela carta seria sorteada, eles iriam entrar em contato, eles iriam me chamar. E eu fiquei pensando nisso, nossa senhora. Mas olha, foi muito tempo. Isso, eu acredito, gente, que eu tinha 9 anos. Eu acho que eu tinha 11 anos quando, ao fazer uma limpeza na casa, que eu limpava a casa para a mãe, né, do meu jeitinho lá eu limpava, e eu fui mexer no armário, era uma estante de madeira antiga, tinha a televisão grandona no centro, tinha aquelas bases, aqueles livros, aquelas enciclopédias, e tinha uma parte, tipo baú, que você puxava assim, a porta, tudo era de madeira, e ali tinham coisas guardadas, algumas coisas assim, de vira e mexe ia mexer e organizar, tinha gibi, e tinha livro, e tinha, sei lá, acho que documentos da mãe e do pai, alguma coisa assim, e eu fui fazer isso. E o que é que eu achei ali dentro? A carta. Eu não sei explicar para vocês o vazio que eu senti e a decepção que eu tive com o meu pai. Porque ele sequer levou a carta ao correio. Então eu fiquei esperando ser sorteada por muito tempo. E não fui, porque a carta não foi. Talvez se a carta tivesse sido colocada no correio, eu teria sido chamada. Possível, é possível, eu tinha muita certeza. Minha certeza não passava por cima das atitudes do meu pai, do livre-arbítrio do meu pai, e sobretudo da crença dele, porque aquilo era importante para mim, mas não era importante para ele. Eu amo muito. Tenho saudades dele, meu pai já é desencarnado. Inclusive agora, dia 31, eu tô gravando esse vídeo nessa segunda-feira, dia que é hoje, 28 de outubro. Agora dia 31, é aniversário, seria aniversário de morte que se fala, não, mas eu prefiro falar dia de desencarne, que é justamente no dia das bruxas, quando meu pai partiu.
amo muito esse espírito. E hoje eu compreendo bastante ele. Não era exatamente uma pessoa de fé ou uma pessoa entusiasmada com isso. Talvez tenha sido na juventude dele, mas havia um abismo entre aquilo que eu pensava, acreditava e deslumbrava quanto à realidade dele, sendo que ele já sofria de alcoolismo naquele tempo. Enfim, o que me resta é a memória, a lembrança. A lembrança de ter ficado esperando, pô, não é pra mim, aí você fica pensando, não vou ser chamada, não tenho sorte, a gente já começa com os pensamentos negativos. E de repente você vê a carta guardada ali, 1 ano e meio ou 2 anos depois, e você pensa, nossa, que triste. Eu senti muito vazio, eu só lembro de sentir esse vazio em relação ao meu pai. Enfim. E agora assistindo tanto ao documentário da Xuxa, que eu assisti ano passado, e o documentário agora das Paquitas, e até foi legal não ter gravado na época e gravar agora pra vocês, e trazer uma opinião, tá mais completa, eu acho, com os depoimentos ali das Paquitas. Eu revivi tudo. Vendo esses documentários, a verdade é que eu revivi justamente esse momento da carta. E parece que faz a gente voltar lá na infância. Mas toda uma regressão instantânea, de ver exatamente quando eu puxei aquele armário, mexi em tudo que tinha ali dentro, enfim. Vamos falar dos documentários agora, isso é só uma introdução minha. Agora pare esse vídeo rapidinho para você prestar atenção nesse recado mais do que importante e eu sei que é necessário para você. Você tem tentado de tudo, que eu sei. No fundo, você quer encontrar a chave da prosperidade. Você estudou diversas atividades já. Você investiu seu tempo, investiu seus recursos em cursos, simpatias, mentorias diversas. Como se vestir melhor, como causar uma boa impressão. Mas até agora nada funcionou. Sabe por quê? Quantas vezes em algum ambiente você viu alguém que nem tá assim tão bem vestido? Não é necessariamente uma pessoa maquiada ou bonita, nem nada. Mas aquela pessoa, quando ela chega, todo mundo olha para ela por conta de sua energia. E se você quer modificar a sua energia, eu tenho o curso certo para você. E para você saber mais, acesse o site. Tá na hora de você transformar a sua energia de fracasso, a sua energia de dificuldade, a sua energia de caminho travado em sucesso, como você merece. A minha perspectiva lá da infância, tanto que me levou a escrever essa carta, ela traz aquele olhar de esperança. A gente se deslumbra com aquele ambiente da televisão e a gente tem esperança que aquilo aconteça, porque a gente vê o glamour, a gente vê aquela situação perfeita, a gente vê uma pessoa sempre muito bonita, sempre numa energia muito alta, que era a Xuxa comandando aqueles programas, um carinho que ela tinha ali pelas crianças, tanto que ela durou muitos anos na televisão e o seu nome se estendeu para outros países. Então, essa rainha que foi para muitos, como foi para mim um dia, ela também era uma pessoa de carne e osso. Só que aquele universo que a televisão vendia, perfeito para as crianças, ela também, a partir do momento que as Paquitas começam a crescer, começa a ganhar aquela notoriedade, né? Porque é um passo de cada vez ali. Primeiro elas eram, digamos assim, um assistente de palco. Depois elas passam a fazer coreografias, ajudar com as brincadeiras, daqui a pouco elas estão cantando uma música, daqui a pouco elas gravam um CD, daqui a pouco elas estão fazendo show. E o que eu vejo ao assistir tudo isso é que, na verdade, nada disso foi muito programado. Eu acho que não havia uma receita, não havia um tutorial. Vamos criar esse programa onde vai ter uma pessoa que vai ser grandiosa para os baixinhos, que no caso a Xuxa, e daqui a pouco, com toda certeza, as assistentes de palco ali vão crescer, vão fazer também bastante sucesso. Eu acho que ninguém programou isso, acho que as coisas foram acontecendo numa época em que a televisão tinha uma força que hoje em dia ela já não tem mais. A realidade de hoje, ela é diferente. E o lance das Paquitas começa a se transformar em um negócio extremamente lucrativo. E quando você tem muito dinheiro em qualquer situação, o dinheiro ele coloca as pessoas em risco. Que eventualmente alguém poderia de repente querer ter inveja ou, digamos assim, passar o lugar da Xuxa, querer ser a Xuxa, como foi uma das justificativas, pelo menos pelo que eu entendi, que a Marlene Matos usou, né, para ali colocar meio que umas contra as outras e tudo mais. Tanto que no segundo momento das Paquitas, quando há aquela troca, eu percebo que pelas entrevistas ali, muito fortes e muito contundentes, verdade seja dita, observe que a Xuxa criou um distanciamento. Por que ela cria esse distanciamento? Porque ela está machucada. Imagine que você é uma pessoa que o seu nome, querendo ou não, né,
gerou diversos empregos, gerou um negócio de bilhões, gerou uma fama enorme, e de repente alguém quer ser você, de repente alguém pode querer puxar o teu tapete, sujar a sua imagem, criar histórias a seu respeito e etc. Então isso vai fazer qualquer pessoa se sentir insegura, e dependendo do carinho que a Xuxa tinha na época pelaquela primeira geração de paquitas, aquilo deve ter doído extremamente nela. Eu me coloco no lugar dela em alguns momentos, assim, quando você vê no documentário, a Xuxa tá ouvinte. O documentário traz a humanidade, muitas vezes deixada de lado por todos esses anos, colocando a figura de rainha e de perfeita em primeiro lugar. A mim, ela me parece muito espontânea quando ela fala das coisas que ela não sabia, que ela não tinha noção, e da ingenuidade dela diante das coisas que aconteciam nos bastidores. Parênteses aqui. Tanto isso me soa como verdade. Eu cuido muito com as palavras, tá, gente? Eu tô falando que me soa como verdade porque eu não tô ali, não sou testemunha. Então é um jeito meu de falar que, na verdade, eu aconselho que a gente fale assim, né? Que também que a gente fala do outro volta pra si, tá? Isso a gente tem que ter cuidado. Mas eu digo assim, me soa como verdade tudo isso a respeito dela, porque ela se privou de muita coisa na vida dela de maneira que não precisava. Lá no primeiro documentário da Xuxa, tem alguns episódios que a Marlene Matos aparece, e ela fala sobre o fato dela ficar trancada, que ela não podia sair, ela não podia namorar, apesar de ela ter os seus namoros ao mesmo tempo. Claro que o próprio ritmo de profissão brecava, né, as oportunidades, as pessoas estarem juntas. Ela foi muito longe, a Xuxa, considerem isso. Ela foi muito... E é brasileira. E ela foi longe de um jeito saudável, de um jeito bonito, com uma imagem bonita do país. Enquanto que o Brasil lá fora é muito mais conhecido pelas mulheres nuas e pelo carnaval e essa exploração sexual que existe aqui de maneira muito forte, ela bonita, sensual e linda, meu Deus, como ela era bonita, como ela é bonita ainda. Eu observo que isso foi positivo para o nosso país. Vou fazer só um comentário ligeiro aqui, que a primeira vez que eu estive na França, a primeira vez que eu viajei para a Europa, no caso, porque eu fui para a França, e em certo momento eu estava visitando o cemitério, tentando me achar lá, achar a Francine, e tinha outra mulher lá em um determinado local, e ela francesa, e ela veio a mim, a mama, me perguntando coisas dali, como se a gente fosse francesas também, moradores de Nice. E aí eu falei, não, que eu não era dali, e que eu era do Brasil, e aí ela olhou pra mim assim, estranha, Brasil? Tipo, blonde, white? Então assim, o Brasil é muito grande, nós temos muitas realidades aqui dentro, existem muitos Brasis dentro do Brasil, não é uma coisa só. Mas a mulher ficou espantada. Aí eu expliquei, não, eu sou do sul do Brasil e tal. Querendo ou não, lá fora a gente tem uma imagem, por conta do Rio de Janeiro, eu acho que da Bahia também, muito voltada ao carnaval e a Sapucaí, eles olham pra você é brasileiro, eles já querem te ver sambando, se alguém me pedir isso, gente, eu vou passar vergonha, porque não é? Eu acho isso, acho que a Xuxa levou pra fora uma imagem, na sua época, positiva, como outras pessoas levaram, escritores, autores. Fernanda Torres agora foi homenageada, ganhou um grande prêmio ali de melhor atriz por este filme que eu ainda não vi, tô maluca pra ver. Fernanda Montenegro, o grande nome que ela tem também lá fora. Então a gente tem que passar tudo que tem de bom nesse país, os nossos talentos e tudo mais. E a Xuxa, pra mim, ela representou isso. Então a gente tem que pensar no tamanho do negócio que isso é. Observe que às vezes em pequenos mundos, vem comigo, que você já deve ter passado por isso. Em pequenos mundos, em pequenas realidades do nosso cotidiano, a gente lida com mesquinharias no trabalho. De repente, você tá em um determinado cargo, e de repente você subiu um degrau na sua profissão, no seu trabalho, na empresa que você está. Isso já é motivo suficiente para fulano e para ciclano começarem a falar de você pelas costas. Quantas e quantas mulheres que eu conheço com estúpido talento, dedicação, disciplina, vencem na vida e às vezes tem aquele comentário malicioso por trás, machista. Ah, ela subiu de cargo porque ela dormiu com o chefe, ou coisa do tipo. Ou se ela é chefe, ninguém a reconhece como chefe, porque eles vão olhar para a mulher e vão pensar, ok, quem está com você, quem trabalha com você, como se não houvesse competência, como se a mulher, por ser mulher, não tivesse tico e teco ali dentro dela. Observem isso, é uma infeliz realidade. Então imagine na proporção Rede Globo, que nos anos 90 ela foi muito forte. Nos anos 2000, muito forte. A gente sabe que muito da Globo hoje em dia ela teve uma grande queda de audiência. Mas imagine o dinheiro que isso não dava. Imagine a ambição das pessoas por trás.
Aí a gente vai chegar na figura da Marlene Matos, mulher que estava à frente de um programa que rendia milhões. E não é que eu esteja defendendo ou acusando, eu não sou testemunha de nada, mas uma coisa a gente precisa levar em consideração. Quem é do meio sabe, poucos talvez queiram admitir, e quem não é do meio, não frequenta, não tem a menor ideia, pode ser que não possa mensurar o tamanho dos bastidores. Mas é um ambiente masculino, ainda hoje predominantemente masculino. São poucas mulheres em vários setores da nossa sociedade. São poucas mulheres em cargos públicos, políticos, e são poucas mulheres como diretoras, como produtoras. Você vai encontrar, às vezes, mulher no figurino, na maquiagem, ou a atriz. São poucos, a maioria. Sempre foi um ambiente muito mais dirigido por homens, de uma maneira geral. E isso precisa ser considerado porque ali a gente tem a Marlene, que ela deveria... E ali, gente, desculpa aquela história que eu falei até agora, mas eu tenho certeza do tamanho da insegurança dela. Eu falo isso com muito respeito. Não deve ser uma mulher que vai assistir um vídeo meu, provavelmente. Mas quando a pessoa, ela está num cargo de liderança, ela tem muitas responsabilidades. É normal que essas pessoas, que os diretores em geral, sejam nervosos. Eu, no meu pequeno mundo de teatro e de cinema, já passei por isso. A gente fica nervoso porque são muitas coisas a serem pensadas instantaneamente. E a responsabilidade é sempre daquela pessoa, do diretor. Então o nervosismo, ele existe. Não é simples. Não é simples. Ainda mais quando tem muito dinheiro e tem muitos profissionais ao redor. Isso não diminui a responsabilidade dela, a grosseria dela, porque até mesmo no documentário, em algumas falas ali com a Xuxa, o jeito que ela fala, para mim, ainda soou muito grosso. E digo isso porque uma mulher, na idade em que ela está agora, com todo esse tempo tendo sido passado já, o tempo que ela deve ter tido para amadurecer as coisas e pensar, eu achei que ela ainda foi muito grossa, muito ríspida ao falar. E aí eu vejo a insegurança, porque ela quer afirmar de todas as maneiras, de todos os jeitos, que o que ela pensava e a maneira como ela agia estava certa. Ela não se importa, mas esse problema é dela. Com a dureza que ela trata aos outros, um dia isso retorna. Não só para ela, como para qualquer um de nós. Quando você vai emitir a opinião de alguém, quando você for falar a respeito de outra pessoa, principalmente se ela não está na sua frente, gente, saiba que da mesma maneira que você fala de alguém, alguém vai falar de você. E aí, é seu estômago. É sua consciência. E o problema é só seu. Então o que eu vejo da Marlene é a figura de uma pessoa, talvez como pessoa, não digo como profissional só, mas talvez como pessoa, querer se firmar em um ambiente em que se ela pisasse na bola ou alguma coisa acontecesse, então ali de repente ela poderia perder, até mesmo para um homem, a direção daquele trabalho. Então eu entendo os momentos de nervosismo dela, mas eu volto a dizer, isso não tira a responsabilidade de sua grosseria e de algumas coisas que foram exageradas, muito erradas na verdade. Apesar de que na época parece que todo mundo, não só na televisão, mas fora da televisão, é como se nós, vamos colocar isso na primeira pessoa do plural, é como se nós estivéssemos cegos diante daquilo que se entendia como normal. Então, aquelas crianças e mesmo as adolescentes terem que ser muito magras, em fase de crescimento. O exagero das horas de gravação, que eu acho que aquilo foi tipo, gente, pra que tanto? Vocês sabem o que é horas de gravação de set, gente? Vocês sabem o que é? É puxado, é muito tempo. Então ficou uma coisa muito descontrolada, mas ao mesmo tempo se tinha ali na liderança uma pessoa muito controladora. Isso já traz pra gente uma reflexão importante sobre o fato de que quem quer controlar demais nunca controla nada. Talvez, se ela tivesse sido mais de líder e mesmo menos mandona, a coisa teria sido melhor. Mas houve ali manipulação. E a Xuxa, diante daquilo que acontecia, estava também bastante cega. E por que é que ela estava cega? Aí eu penso, olha, eu não quero invadir muita privacidade de ninguém, mas ali tem quê de vida passada. Aí a gente volta no tempo, a Xuxa era muito jovem, modelo, uma outra caminhada, um outro rumo profissional que ela tinha, para depois ela cair na questão do público infantil, onde ela se firmou e se fez em toda a sua vida com muito talento. Eu sei que as pessoas, muitas hoje, e não gostam, e metem política no meio, etc. Isso aqui não é vídeo para isso, tá, gente? Ninguém dura tanto tempo e conquista tantos fãs se não tem uma verdade ali. Enfim,
Eu acho que a Xuxa via a Marlene como uma protetora, ela já tinha aquela cara amarrada, isso tem o seu lado positivo no meio, acho que principalmente para aquela época. Via nela uma protetora, uma pessoa que a colocou também, porque eu acho que a Marlene foi muito importante para a Xuxa, obviamente a fez crescer também. Tem a sua responsabilidade positiva nesse sentido, apesar de todos os pesares mencionados nos 2 documentários. Mas eu vejo que a cegueira da Xuxa, porque em vários momentos as paquitas falam, não dava para falar nada para a Xuxa porque a Xuxa não iria acreditar. Então eu acho que a cegueira dela, e eu já passei por isso também, ela é, cara, uma energia de outro tempo. Porque a sensação que dá é que a Xuxa se entregou tipo, uou, sagamente. E aqui tá a minha vida. Você dirige, mas era para dirigir só o programa. Ainda que, às vezes, quando você é jovem, e a Marlene, se não me engano, fala isso, ou alguém falou dela lá no documentário da Xuxa, que eu acho que foi a própria Marlene, é que faz tempo que eu assisti, gente, mas ela coloca uma coisa do tipo, a imagem da Xuxa era tão pura que ela não podia se perder saindo na noite, namorando qualquer um, e não sei o que, por isso que ela controlava tanto. Em parte, essa justificativa até é convincente, mas por outro lado, só faz isso uma pessoa que ou tem muito amor pela outra, uma paixão platônica e, sabe, cria uma possessão, ou tem muito interesse naquele dinheiro, ou as duas coisas juntas. Porque ela passou do limite, e o problema é que passou do limite sem crise de consciência, porque a Marlene ainda hoje, falando no documentário da Xuxa, tem momentos em que ela fala que ela não se arrepende, que estava tudo bem. É por isso que ao observar a maneira como ela fala ainda, que ela continua sendo assim, pai, muito ríspida, e foi assim mesmo que eu fiz, e daí, que se dane, e vai a merda, e não sei o que, não sei o que. Então, o que eu percebo é que ainda hoje, dentro da cabeça dela, dentro dessa consciência que não tem consciência, ou ela só não quer admitir, porque daí pode ser que seja uma pessoa muito orgulhosa, ela estava 100% correta e acabou, e dane-se o mundo. É isso que me chama a atenção, porque de repente, se alguma coisa tivesse mudado nela, o que seria muito bom, que todo mundo ali mudou, menos a Marlene. Pelo que o documentário fala, né, porque eu não sou testemunha, não estava lá, queria ter estado, mas eu não estive. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela revela para mim a possessão ali. E o interesse financeiro, com toda certeza. Mas isso eu vejo como o menor dos problemas. Aí a possessão, aí você tem uma pessoa de bastidores, extremamente controladora, que aí é do perfil dela, porque ela não foi controladora só com a Xuxa, ela foi controladora com as paquitas, deve ter sido controladora com outras pessoas, mas foi demais. Teve paquitos também, né, que eu nem lembrava, eu não sei nem se eu fiquei sabendo dessa parte. Será que ela era controladora com os meninos também, ou era só controladora com as mulheres? E isso me chamava atenção também. Mas essa possessão, essa coisa, é uma genialidade que certos espíritos têm na carne e conseguem fazer um caminho que às vezes ninguém percebe e as pessoas tinham medo dela. Mas a Xuxa não me parecia ter medo da Marlene, ela era cegueira mesmo. Ela pode atribuir a ingenuidade dela, mas para mim isso é superior. Para mim é bem superior. Tem uma parte que ela fala, acho que foi a respeito do Ayrton Senna, que me doeu a alma. Me deu uma tristeza, porque sabe aquela sensação que eu tive? Esses dois eram para ter vivido juntos, gente. Talvez se não fosse a energia de fulano e de ciclano, sem querer condenar muito, tô colocando essa palavra entre aspas, né? Mas lendo, interpretando o documentário, os dois, é a sensação que dá. E a Xuxa ficou tão cega, no meio daquele povo inteiro, que parecia que a Marlene jogava uma energia dela, que circulava a Xuxa, ninguém mais... Nada adentrava, mas ali a sensação que eu tinha é que o Ayrton Senna entrou um pouco mais. Enfim, não foi para essa vida, mas pode ser para uma próxima. Tem regressão que eu fiz recente e eu me recordo da consulente falar, tentando lembrar quem foi, mas eu gravo mais a frase, o texto do que a pessoa, e só abrindo meus arquivos ali para eu saber exatamente. Mas ela falava assim, eu manipulava fulano e ciclano. Era uma pessoa também de bastidor, mas acho que
de bastidor no sentido de governo, e essa pessoa ela manipulava, sabia exatamente o que fazia. Ah, lembrei, era alguém no Egito Antigo, e essa pessoa manipulava ali os outros que eram importantes para que a situação acontecesse como ela queria. Acaba em assassinato até. É muita história na minha cabeça. E essa coisa de energia, como eu estava falando agora, eu imagino assim, ao ver a Xuxa de antes, ao ver a Xuxa no documentário, a Xuxa mais real, digamos assim, eu observo que ela deve ter sofrido tanto. Eu fecho os meus olhos e a sensação que eu tenho é que essa mulher chorava. Eu acho que quando caiu a ficha, eu acho que parece que foi na maternidade dela, né? Eu acho que quando ela acordou mesmo, ela sofreu muito por descobrir a verdadeira face ali da Marlene, ou a face que ela não enxergava. Não foi pouco não, gente. Ela sofreu. Ela pode ter tido a estrutura de passar por cima, vou seguir, agora não posso mudar o passado. E achei muito humilde da parte dela chegar e fazer esse documentário e se colocar diante das meninas ali, das paquitas, que dizem pra ela, você não ouviu a gente, você não viu a gente, você não fez ali a primeira geração mesmo. Aquilo foi muito dolorido. As meninas falando assim, você não deu uma oportunidade tipo de conversar e de escutar a nossa versão. E a menina que fala que queria falar no ouvido da Xuxa alguma coisa, ela só consegue dizer eu te amo. E a Xuxa não responde, vira o rosto e alguma coisa assim. Olha o quanto que ela não estava machucada ali. Então ela admite que ela foi egoísta, que ela só pensou nela em alguns momentos, na carreira dela, como ia acontecer, o que ia ser, que ela não se preocupou com as paquitas. Em alguns momentos você pega... Eu achei muito corajoso da parte dela, não é toda pessoa que chega, pública, que sempre teve uma imagem de perfeita e vem para a televisão agora para falar, pô, eu errei aqui, eu errei ali, etc. Não é qualquer um que faz isso. Não é. Em nenhum momento, porque a Marlene ela concedeu entrevistas para a Xuxa no documentário dela, no das Paquitas não. Aí as imagens que aparecem da Marlene conversando com a Xuxa é original, na verdade, do primeiro documentário, que é o das Paquitas, parece uma continuação, na verdade. É bem curioso ver o contraste. A Xuxa admite erros, a Marlene não. Em momento nenhum. Ela passa até mesmo aquela impressão, tipo, ei, eu faria de novo. Eu faria de novo porque eu estava certa. Então você percebe o amadurecimento da Xuxa, das meninas ali que participaram, e a Marlene parece que não cresceu. Essa é a diferença de luz entre um e outro. Por isso que uma tem que estar nos bastidores e a outra tem que estar aparecendo. Só que uma coisa é certa, do meu ponto de vista, espiritualmente falando agora, a Xuxa nasceu com esse destino de fama. O passado pode até explicar, não sei. Às vezes não explica não, às vezes é uma coisa dessa vida, tá? Não necessariamente a Marlene seria a pessoa que a levaria, que seria a companheira aí de bastidores. Poderia ser qualquer outra pessoa. Mas o que fez ambas se encontrarem, para mim, é de vida passada. O que eu quero dizer com de vida passada é que são espíritos que já se conheciam de outros tempos e que devem ter tido outras relações em outros tempos. E se a minha leitura, vou colocar um se, porque eu não sou dona de verdade nenhuma, mas se a minha leitura está correta, de que a Marlene nessa vida criou uma grande possessão pela Xuxa, então essa possessão vem do passado. E como ela trancava a Xuxa dentro de hotel e tudo mais, pode até ser que no passado ela pode ter sido mãe, pode ter sido pai ciumento, pode ter sido um homem ciumento de outras gerações, porque a gente assume outros corpos e outras identidades e a gente reage ao corpo em que está e à cultura em que está em cada vida e em cada contexto sociocultural em que estamos inseridos. Então pode ser que ela vem como amiga, longe de um contexto familiar, apesar da Xuxa sentir que ela era família, ela fala isso em alguns momentos, ela vem para trabalhar e sem ter um contato, tipo, não é namorado, não é namorada, não é da família, tipo, é só trabalho, entende? Para quebrar um pouco dessa possessão. E mesmo a história tendo a repercussão que teve com os documentários de hoje, trata-se de um espírito que também tem muito orgulho, porque em momento nenhum admite nada, ninguém é perfeito assim, né? Então, tipo, ali existe uma sombra.
uma sombra que ela não quer ver, ou se quer ver, ela só não quer admitir publicamente. E quanto mais a gente admite, para si, sobretudo, em primeiro lugar, que é o que mais importa, a Deus e a si, a sua própria consciência, as nossas sombras, as nossas falhas, e admitimos o quanto somos imperfeitos, mais temos luz. E se nós temos com isso também a coragem de admitir publicamente os nossos erros, as nossas falhas, as nossas sombras, mais luz tem, porque é só com isso que a humildade chega em nosso espírito. De alguma maneira, uma quebra energética aconteceu com este documentário, com a história de todas. Eu não acho que ali as pessoas estejam por acaso, não. Eu acho que ali tem coisa. Com as Paquitas também. E outras pessoas, com toda certeza. Mas o que eu vejo é que algo foi quebrado dentro da Xuxa e nessas meninas. Como foi quebrado em mim também uma certa admiração que eu tinha quando meu pai não colocou aquela carta no correio. Me ajudou com o tempo a entender a sua humanidade. Meu pai não acreditava nem nele. Como ia acreditar em mim e na carta que uma criança queria mandar para um show tão famoso, que era o show da Xuxa? Achava que era coisa de criança. Meu pai não teve nem a percepção dos talentos que eu tinha e que, de repente, se eu caísse num programa de televisão, talvez eu tivesse tido uma oportunidade lá atrás, como aquelas Paquitas também tiveram. Eu poderia ter tido uma história nessa caminhada, mas não foi assim que aconteceu. Eu gostei muitíssimo dos 2 documentários porque eu percebi um acerto de contas. Não um acerto de contas de um jeito negativo, mas tipo assim, vamos sentar e conversar? Isso era para ter sido feito naquele tempo, mas ninguém pensou, se passou por cima e agora elas sentaram e elas conversaram e outras verdades e outros conhecimentos vieram à tona. E eu acho que isso foi incrível. Eu achei isso muito bonito da parte de todo mundo. Excelente produção. São palavras muito tocantes e traz pra gente também, sabe, aquela coisa de ver que aquele glamour que a gente também acreditou é uma ingenuidade da gente, porque por trás de tudo que a gente vê ali, eram pessoas. Por que é que a gente tem tanta necessidade de adorar ou idolatrar o artista? Por que é que parece uma falha no nosso espírito? Ou na nossa fé em nós mesmos, a gente não consegue, na maioria das vezes, ver o outro simplesmente como uma pessoa. Então, quando ele nos machuca, aquilo dói tanto que é difícil vencer a dor e por isso é difícil perdoar. Só que nós também somos falhos. Ninguém é perfeito. Mas achei muito bonito o acerto de contas. E a minha leitura, na verdade, é que se Marlene Matos tivesse tido um pouco mais de humildade, um pouco mais de luz, ela teria participado de boa vontade no documentário das Paquitas. Mas o que ela ia dizer também? Se ela não mudou de pensamento, ela iria ofender cada vez mais aquelas meninas. Agora, se propor a ouvir o outro lado, gente, se propor a ouvir já é grande coisa. Agora, escutar um outro lado, sabendo que aquela pessoa vai também falar coisa que você não quer ver, não quer admitir, requer muita humildade, muita entrega e muita autoconfiança. E isso ela demonstrou que ela não teve em momento nenhum. Eu aprendi nessa vida que a luz a gente não encontra na luz. A luz da gente a gente encontra na sombra. Mas uma velinha aromática sempre ajuda. Vocês estão vendo lá atrás? Eu tenho várias velas acesas. Aqui no cantinho também, que eu deixo elas bem bonitinhas para ilustrar aqui o meu cenário, que ainda está improvisado, tá, gente? E aqui no box do vídeo você vai saber onde encontrar a sua vela aromática preferida. E o cheiro, o perfume, a gente já fica perfumado só de ficar nessa sala aqui. É muito bom. Hoje eu acendi a Lumière, a Espiritualité, essas duas, e vela normal. Que eu acendi ao meu anjo de guarda, que é sempre bom. Agora, quero saber de você. Você assistiu os documentários? Escreve aí pra mim. Quero saber a sua percepção disso, a sua leitura. Se você foi fã também, ou se pra você tanto faz, tanto fez. Sempre com muito respeito. E se você gostou desse vídeo, compartilhe. Minha gratidão por estar aqui. Vou encerrando, dando meu tchauzinho a todos vocês. Um beijo na alma. Fiquem com Deus. Muita luz a todo mundo. Muita luz a esse grupo. Que numa próxima vida possam vir em paz. Inclusive o que eu estava dizendo, eu acho que eu não encerrei o meu pensamento. Se o ciclo foi quebrado,
numa próxima vida podem até se encontrar, mas a Xuxa com certeza não vai vir com a mesma ingenuidade, ou eu não vou nem usar a palavra ingenuidade, mas o bloqueio energético que ela teve, que é visível para mim. Esse bloqueio energético que ela teve diante desta pessoa. Acho que com outra pessoa talvez ela ficasse mais atenta. Fui. Compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário. Fui!